Amém? Glória a Deus. Dá esse microfone aí que eu vou fazer uma entrevista aqui. Microfone. Está funcionando? Glória a Deus. Louvado seja o Eterno. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Eu vi essa frase e eu achei interessante. Deus não vai pegar leve com quem Ele investiu pesado. Eu vou dizer de novo, Deus não vai pegar leve com quem Ele investiu pesado. Eu digo sem medo de errar. Deus tem investido pesado na sua vida. Tem te guardado, te protegido, te livrado de males, os mais variados, que de repente você nem tem ideia, você não tem noção. Deus tem suprido as suas necessidades, as minhas. Deus, Ele tem nos concedido graça especial nos momentos especiais de nossas vidas. E a única coisa que nós podemos fazer é nos voltarmos para Ele agradecendo. A gratidão é virtude de almas nobres. Você pode repetir isso comigo? Diga: gratidão é virtude de almas nobres. A palavra do Senhor diz que Jesus curou 10 homens leprosos. Eles foram curados, mas só um voltou para agradecer. E você vê, a ingratidão, de repente, ela é pauta nas vidas de muitas pessoas. Quantas são as pessoas que são ingratas com pessoas que ajudaram, que estenderam a mão, que acudiram, que socorreram no momento difícil da vida? E o que é pior, quantas são as pessoas que são ingratas com Deus? Que não são gratas por tudo aquilo que Deus tem feito em suas vidas. Eu falei outro dia aqui, se colocasse R$1 milhão na sua conta, um Pix, 1 milhão, e você amanhecesse e olhasse ali no extrato 1 milhão na sua conta, você ficaria feliz ao acordar? Agora, se alguém colocasse R$1 milhão na sua conta, um Pix, para você não acordar amanhã de manhã, você aceitaria? Então você está dizendo que R$1 milhão não vale o acordar, que acordar vale mais que R$1 milhão. É isso? Então nós temos mais de 1000 razões para sermos gratos a Deus por tudo, pelo dom da vida e pelas graças que Ele tem liberado sobre nós. Nós temos hoje à noite nos visitando o Júnior. E o Júnior, ele passou pelo estreito. Essa foi a informação que eu recebi, passou pelo estreito. E ele não teve outra alternativa, a não ser agradecer a Deus, pela preservação da vida, pelo livramento. Isso é nobre, isso é uma virtude. Então ele decidiu vir hoje aqui, porque esta igreja orou por ele, no momento de desafio, em que ele estava na fronteira da vida e da morte. Mas Deus usou de misericórdia. Eu quero chamar o Júnior aqui, vem aqui, Júnior, por gentileza. Ele é sobrinho da Edicélia. Cadê? Me deu um outro microfone aí. Tem outro? Ah, tem aqui. Deu certo. Tá. Ah, é sobrinho do Cláudio também? Ah, tá. Sobe aqui, Júnior. Sobe aqui. É tímido. É som testando. Tá. Ô, Júnior, você enfrentou um momento difícil, um fundo de poço. Foi isso? Sim. Na verdade, eu saí de Barreiras. Dá mais volume no microfone. Boa noite. Eu, assim, para ser muito sincero, eu preciso contextualizar. Então, há cerca de 3 anos, eu perdi minha mãe para o câncer, e ela era cristã, da Congregação Igreja de Deus no Brasil. E a partir desse momento, eu me desconectei do Senhor. Eu também Sua mãe evangélica, e ela teve um câncer, faleceu, e por conta do luto você foi um se câncer afastou. Avassalador. A gente não teve nem tempo. Tentamos, mas não tivemos nem tempo. Descobrimos em julho, e em 4 meses ela faleceu porque era um câncer completamente devastador. Já descobrimos em estágio 4. E ela era uma cristã muito amada, ela é irmã do Misael, do Cláudio, e ela era muito amada assim, por todos. Então eu não entendia, ela era aquela pessoa que não negava nada a ninguém. Então eu não entendi o porquê de Deus ter a recolhido. Então eu literalmente me desconectei do Senhor. E aí, durante esses últimos 3 anos, que fez agora em dezembro, eu literalmente nem orava mais. Para mim, eu vivia aí. Você voltou as costas para Deus. Completamente. Foi viver uma vida sem Deus. Sem Deus, assim, completamente. Eu não me sentia mais conectado. Me chamavam para ir para a igreja, eu falava que nada. Não é para mim mais não. Não é meu lugar mais. E aí, em janeiro desse ano, na minha profissão, eu sou engenheiro civil. Então eu vou muito à obra, trabalho, literalmente é meu campo de trabalho. Num desses campos de trabalho, eu inalei
algum resquícios de fezes de morcego ou pombo. Mas isso eu só vim descobrir depois de muita luta. Aqui em Barreiras eu fiquei entre hospitais. Você inalou resquício de fezes de pombo ou de morcego e de repente deu um efeito colateral no seu organismo. Muito ruim. Perdi cerca de 15 quilos. E aí ninguém entendia. Eu tinha muito cansaço, eu não conseguia mais trabalhar, eu não saía mais de casa. Então eu fiquei muito ruim e fiquei entre UPA, clínica, hospitais e consultas e tomografia, até que chegaram um diagnóstico. Eu estava com câncer, desculpa, eu não lembro agora, mas acho que era linfoma o nome, que é um câncer no sangue. E aí, todo mundo desesperado, minha tia, que era a pessoa que eu tenho na minha família mais próxima de Deus, e eu voltava para ela e falava, tia, vamos orar, ora por mim, está acontecendo alguma coisa. E ela trouxe essa minha causa, esse meu pedido à igreja, e os guerreiros de oração começaram a entrar em ação. E eu muito ruim, completamente debilitado, até um ponto de desacreditar. Porque tomava medicações e nada, literalmente nada funcionava. E aí eu falei, é meu fim. Num certo dia 27 de fevereiro, mentira, desculpa. Após a quarta-feira de cinzas, na quinta-feira, à noite, eu fui visitar uma amiga, que por sinal é médica, eu fui visitar, levar um presente. E aí, ao abraçar ela falou, Júnior, você está muito quente. Eu estava com uma febre de 40 graus. E nem, eu já estava sentindo tanta dor, e para mim já era normal. Aquele meu estado físico já era normal. E aí ela falou, não, vou te levar para o médico agora. Vou tentar ser breve, para não tomar muito tempo. E aí fomos para a UPA. Chegando lá, fui internado mais uma vez, pela segunda vez, e nada, ninguém descobria nada. Até que eu ouvi da técnica falar assim, eu acho que esse rapaz aqui, do leito 13, esse jovem, está com suspeita de câncer. Então, que pena, né? Está debilitado, está quase morrendo. E aí, no outro dia, conseguimos uma vaga para o hospital especialista em Salvador, fui transferido. Chegando lá, o médico, depois de muitas avaliações, falaram, mais 15 dias você teria morrido. Porque a infecção em mim já estava se generalizando, já tinha saído do fígado, que foi a infecção primária, já estava no pâncreas, do pâncreas já tinha ido para o bastos, e do bastos foi para o rim. Já estava comprometendo a minha função renal, eu já estava completamente debilitado. De verdade, eu acho que eu poderia até estar com câncer. Assim, pelo meu estado físico e de acordo com a tomografia que eu fiz na clínica em Barreiras, e tinha lá um laudo de possível câncer. Só que eu acho que foi Deus mesmo. Porque teve um momento que os médicos lá de Salvador, inclusive os bambambãs, os diretores, foram ao meu leito e falaram, eu vim visitar o seu leito, do famoso Júnior, que a medicação funciona muito rápido, que de um dia para o outro eu parei de precisar tomar a medicação venosa e passei a tomar a medicação via oral. Ele falou, eu vim te visitar, porque está todo mundo, a bancada de médicos está sem entender, porque tudo funciona muito rápido. As pessoas que vêm com o seu quadro precisam de pelo menos 40 dias de internação tomando a medicação venosa, que é uma medicação quimioterápica, quando sobrevive. E então, assim, e ele falou, eu preciso ver quem é esse jovem, que as coisas funcionam. Eu falei para ele, então, não é sobre mim, é sobre Deus. Porque nesse momento que você de aperto, você se volta mais. Então eu voltei a orar, voltei a buscar ao Senhor, e eu via que tinha resposta. Eu falava, ele me escuta ainda. Porque tinha dia que a medicação era uma medicação diária, que eu ficava 6 horas numa máquina para receber, porque a medicação era muito forte, então eu não podia ir direto na minha veia. E eu dizia, aí, às vezes doía muito, às vezes eu tinha alucinações, porque a temperatura do corpo subia muito. E aí eu tinha alucinações, às vezes eu precisava ser amarrado à maca, por conta de não é nem tremer, reações mesmo. E aí eu clamava assim, eu falava, Deus, por favor, que amanhã seja obrigado por todo esse dia difícil, mas eu tomei a medicação, então eu estou um passo a mais de receber a cura. Mas amanhã, por favor, eu pedi, chorava, ligava para minha tia, falava, por favor, vamos pedir a Deus que amanhã a medicação seja tranquila. E aí no outro dia eu tomava a medicação, as 6 horas de medicação na veia, e eu não sentia nada. E eu falava, ele me escuta. E eu falava, o Senhor me escuta. Desapareceu os sintomas. Eu precisava tomar 15 dias de medicação no primeiro ciclo. Com 12 dias, eles pararam de me aplicar a medicação venosa, porque não havia mais necessidade. Os meus exames que eu fazia diariamente me apontavam já a substituição da necessidade da venosa, que era a mais forte, para a via oral. Então eu não tomei nem o ciclo completo, o primeiro, porque não precisava mais. Aí ficou constatado a cura. Aí ficou constatado a cura. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, o Júnior, ele veio aqui para agradecer, porque o grupo Guerreiros de Oração intercedeu, né, a tia dele e os irmãos, né? Está aí o nosso obreiro Cássio, que é líder dos Guerreiros de Oração. Então, louvado seja o Eterno. Pai, nós te louvamos, Senhor, te damos graças. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor, pela cura do Júnior, ó Deus, porque ele está aqui na tua casa para testemunhar da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor. Pai, eu oro para que seja de fato e de verdade um novo tempo na vida dele, um tempo de estreitar o relacionamento com o Senhor e de voltar, meu Deus, à fortaleza. É o que eu oro, eu peço, eu profetizo, que seja assim em nome de Jesus, e os que creem digam amém. Obrigado, igreja.
Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você que, quando você recebe uma graça especial, que graça a gente recebe todo dia, né? Você deve testemunhar. Eu vou te falar por quê. Eu já vi pessoas perderem a bênção porque tocaram na glória de Deus, roubaram a glória de Deus, não deram a glória para Deus. Então, se você recebe graça especial numa área ou noutra área da sua vida, entenda a importância de testemunhar, de contar aquilo que o Senhor fez na sua vida, ou na sua casa, ou na sua família, em nome de Jesus. Amém? Tá, glória a Deus. Hoje é noite de Páscoa, né? Estamos aqui na noite de Páscoa. Eu ministrei hoje pela manhã algumas verdades sagradas alusivas à Páscoa que aconteceu na terra do Egito. Para quem não sabe, a palavra Páscoa significa passar por cima. Tá? E de fato, Deus deu a instrução a Moisés, e Moisés instruiu o povo para que sacrificasse, cada família sacrificasse um cordeiro. O cordeiro deveria ser sem defeito. O sangue colocado numa bacia e passado nas ombreiras das portas, porque à meia-noite o destruidor passaria pela terra do Egito, entrando nas casas e matando os primogênitos, os filhos mais velhos, tanto de homens quanto de animais. Era o juízo de Deus que estava acontecendo na terra do Egito. Só que Deus nunca enviou o seu juízo sobre uma pessoa, ou uma família, ou uma cidade, ou uma nação, sobre um povo, sem antes dar a oportunidade de escape. Deus sempre fez assim, porque Deus é misericordioso, Deus é justiça, mas Ele é misericordioso. Então Deus sempre, quando está para vir o juízo, Ele dá a oportunidade de escape para a pessoa. E aquele cordeiro sacrificado, aquele cordeiro sem defeito, ou seu sangue nas ombreiras das portas, era o escape. Aqueles que crescem seriam livres, seriam protegidos. O destruidor passaria como passou e passaria por cima das casas que tinham a marca do sangue do cordeiro sem defeito. Não entraria nessas casas, como de fato não entrou. Os que creram, os que obedeceram foram protegidos. Você pode dizer amém por isso? E aquele cordeiro sacrificado ali no Egito é um retrato de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o cordeiro sem defeito. Jesus foi levado perante Pôncio Pilatos, foi levado perante Herodes, e a declaração feita: eu não vejo nele crime algum, eu não vejo nele defeito algum. Ele foi inspecionado e não viram no Cordeiro de Deus nenhum defeito. É um cordeiro sem defeito, de fato e de verdade. Aquele cordeiro do Egito, aquele cordeiro da Páscoa que aconteceu no Egito, aponta para Jesus Cristo, que é o nosso cordeiro pascal. Você pode dizer amém por isso? Que é o cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue inocente, o seu sangue puro, o seu sangue imaculado, o sangue que nos lava e que nos purifica de todo o pecado. E por isso, ele é a nossa Páscoa. Ele morreu na cruz do Calvário, ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de visitar a Terra Santa. Eu andei na geografia da Bíblia, eu fui em Israel por 3 vezes. E é um dos lugares mais emocionantes, os 2 lugares emocionantes, todos são, quando você se volta para a Escritura Sagrada e você viaja mentalmente. Mas 2 lugares que mexem verdadeiramente com quem vai a Israel. É o Calvário. Esse nome Calvário significa a caveira, o lugar da caveira. E Jesus foi crucificado ali. E de fato e de verdade, você olha o monte, ele tem o formato de uma caveira, literalmente. Então Jesus foi crucificado ali entre 2 malfeitores. E é emocionante você estar diante do Calvário. Uma pessoa me disse que a cruz ali no Monte Calvário, Monte da Caveira, a cruz é como se fosse uma faca, uma espada, é faca na caveira. A pessoa parafraseou me dizendo isso, faca na caveira. Essa é uma expressão usada principalmente pelos militares. E Deus botou uma faca na caveira ali, de fato e de verdade. Ele foi morto ali no Calvário. Foi um lugar emocionante que eu estive diante. E o outro lugar foi o túmulo. O túmulo vazio. Glória a Deus. Eu entrei lá e tem uma placa escrita em inglês: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo. Dê um aplauso a ele, ele está vivo. Jesus vive. Maomé está morto, Buda está morto, mas Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo, ele vive para todo sempre. O propósito salvador de Deus não seria consolidado se ele permanecesse morto. Mas ele... Amém. A pilha está querendo ressuscitar, mas ela morre de repente. Ressuscita em nome de Jesus. Amém, gente? Ele vive, então ele é o nosso Cordeiro Pascal. É a nossa Páscoa. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, abra rapidamente o livro do profeta Oséias.
O livro do profeta Oséias você vai encontrar o livro do profeta Ezequiel, que é um livro grande, e depois encontra Daniel, e depois você vai encontrar o livro do profeta Oséias. No capítulo 4, se você não tem a Bíblia, você vai poder acompanhar na projeção aqui na tela. Profeta Oséias, no capítulo 4. É muito importante você conferir na Escritura Sagrada se as coisas são do modo como é falado. Encontraram o capítulo 4 de Oséias? E nós vamos ler o verso 6, a primeira parte. Apenas a palavra do Eterno diz assim: o meu povo, é Deus dizendo. Está falando sobre o povo dele, o povo que professa fé nele. Não está falando do ateu, do à toa. Ele está falando de gente que está professando a fé viva do Deus vivo. Ele está dizendo: o meu povo está sendo destruído. E ele diz o motivo: porque lhe falta o conhecimento. É até aqui. Pai, eu oro para que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que haja revelação, ó Deus, compartilhada hoje à noite, para o fortalecimento da fé, da espiritualidade de cada pessoa neste lugar, e que o Senhor possa estender a mão e confirmar na vida e na família de cada um de nós a graça que nós necessitamos. Eu faço o voto, eu te darei a honra, eu te darei a glória e eu te darei o louvor, em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Eu quero usar como meu tema hoje algumas coisas que a sabedoria não admite. Nós estamos continuando a campanha de fé. A sabedoria é a coisa principal. E você não tem ideia, não tem noção o que as pessoas sofrem como consequência da falta de sabedoria. Eu disse aqui numa das ministrações que a maioria dos problemas na vida é falta de sabedoria. Ou sua, ou de alguém que deu rebote na sua vida. A falta de sabedoria, ela tem consequências e de repente consequências terríveis, consequências danosas. E esta é a razão porque o escritor de Provérbios, ele diz: a sabedoria é a coisa principal. É a coisa principal quando se trata de uma vida resolvida em todas as áreas. Você jamais vai ter a sua vida resolvida. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de oração, de repente, ou uma pessoa que tem uma função na igreja, no reino de Deus, mas se você não tem sabedoria, você vai sofrer consequências. Eu cheguei a essa conclusão. Deus me levantou com um ministério, inclusive, de libertação. De me levantar contra os poderes das trevas, os demônios, os espíritos maus. Mas a conclusão que eu cheguei: nem tudo é demônio. De repente o demônio da pessoa é ela. A falta de sabedoria, a ignorância, a estupidez. Está me ouvindo? E de nada adianta você expulsar o demônio se a pessoa continua insistindo na vida com falta de sabedoria. Eu não estou falando intelectualidade, eu não estou falando o conhecimento humano. Você deve estudar, você deve se esforçar para adquirir conhecimento, mas isso não significa sabedoria. Não significa sabedoria. Eu disse aqui na semana passada, eu conheço pessoas que mal sabem assinar o nome, mas são pessoas extremamente sábias. Por outro lado, eu conheço intelectuais, gente que tem diplomas e mais diplomas, mas são pessoas estúpidas, ignorantes. São pessoas que estão insistindo na vida com falta de sabedoria e isso repercute negativamente nas suas vidas. Então, quando Salomão... Vou continuar com esse aqui mesmo. Agora eu enfezei, eu vou ficar com esse aqui mesmo. Quando Salomão teve oportunidade de pedir a Deus o que ele quisesse. Vou continuar, só de pirra, só porque ele está com raiva de mim. Isso pode até ser falta de sabedoria, né? Insistir. Mas quando Salomão teve a oportunidade de pedir a Deus o que ele quisesse, se você tivesse esta oportunidade, face a face com Deus, e Deus dissesse a você: peça o que você quiser, o que você pediria? Salomão pediu sabedoria. De nada adiantaria Salomão pedir quaisquer outras coisas, e se ele não tivesse sabedoria para gerir as coisas que ele recebesse de Deus. Está me ouvindo? E por isso a Bíblia Sagrada diz: a sabedoria é a coisa principal. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é uma pessoa de oração, de repente você se esforça para estar na casa de Deus, para congregar,
Mas eu digo a você, tem algumas coisas que a sabedoria não admite, que ela não suporta. A primeira coisa é o que está escrito em Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que de fato e de verdade tem sabedoria, essa pessoa, ela prioriza Deus na sua vida. Deus é prioridade na vida dessa pessoa. Ela jamais vai deixar Deus no reboque, jamais vai deixar Deus na carroceria da sua vida, ela jamais vai deixar Deus para depois. Está me ouvindo? É sabedoria priorizar Deus, é sabedoria o temor do Senhor, é sabedoria você reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. É isso que o sábio escreve. Ele diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Não ignore Deus, não coloque Deus na sua vida, se der tempo, para depois, porque isso é tragédia. É tragédia você colocar Deus no reboque da sua vida, na carroceria da sua vida. É falência da vida, é questão de tempo, é questão de horas, de dias, de semanas ou de meses, até de anos. Mas uma hora você vai experimentar a falência da vida por ter deixado Deus de fora, por ter deixado Deus para depois. Nenhuma conquista na vida, por melhor que ela seja, nenhuma realização na vida, seja de que área da vida for, vai resultar na felicidade de fato e de verdade, se essa pessoa deixou Deus de fora dessa conquista. Deus tem que ser prioridade na sua vida. A sabedoria não admite Deus de fora. Deus de fora do casamento, Deus de fora da família, Deus de fora da área financeira. A sabedoria, ela não admite Deus fora da sua agenda. Você tem agenda para tudo e para todos, mas você não tem agenda para Deus. A pessoa sábia de fato e de verdade, ela rasga qualquer agenda que ela tem para Deus ser prioridade na vida dela. Está me ouvindo? Eu vou te fazer a pergunta: Deus é prioridade na sua vida? Ou Deus é para quando dá tempo? Para quando sobra tempo? Para quando você não tem o que fazer? Aí você diz: então eu vou me voltar para Deus. Então eu vou ler a palavra de Deus. Então eu vou ter um momento de oração. É assim? Priorize Deus na sua vida. Jesus Cristo disse, e ele disse de modo enfático e de modo claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem gente colocando as outras coisas primeiro e deixando Deus para depois. Você nunca vai ter Deus se você tem as outras coisas como prioridade, se na sua Bíblia está escrito o contrário. Buscai primeiro as outras coisas e Deus será acrescentado. Jamais. Está me ouvindo? Jamais. Porque Deus é Deus. O principal lugar da sua vida tem que ser para Ele. O melhor de você tem que ser para Ele, porque o melhor dele foi para você. Ele não te deu sobra, Ele não te deu o que estava desprezível. Ele te deu o melhor. Ele enviou o melhor para mim e o melhor para você, e Ele não aceita sobra. Está compreendendo? E você chega na minha casa para me visitar, de repente está na hora do almoço, eu estou terminando de comer, e ali no meu prato tem aquelas sobras. E de repente você chega, eu falo: vem almoçar comigo. Você fala: tá bem. Aí eu pego a sobra e dou para você. Você concordaria com isso? Eu pego aquilo que está no meu prato ali, que sobrou, e eu falo: senta aqui e come. Isso é uma ofensa para você, eu vou te ofender. E você ofende a Deus. Quando Deus fica para depois. Quando você não tem prioridade na sua agenda para Ele. E você sabe por que esses homens e essas mulheres da Bíblia foram o que foram? Porque Deus foi prioridade em suas vidas. Priorizaram Deus. Não deixe Deus no fim da fila. Não deixe Deus para depois. Deus tem que ser o primeiro. Você pode dizer amém por isso? Não se aventure numa vida sentimental com Deus de fora, com Deus para depois. Não se aventure na sua vida profissional, financeira, com Deus para depois. Vai dar errado. Está compreendendo? Não deixe Deus de fora na criação dos seus filhos. Não deixe Deus de fora em qualquer área da sua vida. Priorize Ele e você vai evitar. Você vai preservar a sua vida de destruição. É isso que Deus está dizendo. O meu povo está sendo destruído. Ele não está falando de um probleminha qualquer, de uma situaçãozinha indesejada. Ele está falando de destruição. A sabedoria não admite. A genuína sabedoria. Não, eu não estou falando da sabedoria humana, eu estou falando da sabedoria divina. Não admite Deus de fora. Não admite Deus para depois. Não admite Deus no fim da fila. Está compreendendo? Deus é prioridade para a sabedoria. E eu me lembro
Eu era um jovem e me esforçando para viver para Deus. E pessoas à minha volta, eles diziam, isso é perder tempo. E alguns zombavam, faziam crítica. E eu ouvi nenhuma vez, nem duas, que negócio é esse? Igreja, igreja, igreja. Você é um rapaz bonito, eu já fui bonito. E fizeram lavagem cerebral em você. O pastor fez lavagem cerebral em você. E de manhã a igreja, e à tarde a igreja, e vigília, e você... Deus sempre foi prioridade na minha vida. Está me ouvindo? E agora você olha aqueles que zombaram de mim, que criticaram. Onde é que eles estão? A destruição. Destruição na área sentimental, área financeira, profissional. A destruição nas mais variadas áreas da vida. Porque é tragédia deixar Deus de fora. Diga quem está ao seu lado. Diga, é tragédia deixar Deus de fora. E não somente de fora, mas deixar Ele no fim da fila. Tem que ser prioridade. A minha oração é que você, ao sair daqui, hoje ou sem sair daqui, ainda aí onde você está, que você adeque a sua lista de prioridades. Coloque Deus em primeiro lugar. Priorize Deus. Porque Ele tem graça especial para os momentos especiais. Pode não ser hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, mas você vai viver a vida resolvida em todas as áreas. Acredite no que eu estou falando. Está me ouvindo? A outra coisa que eu quero chamar a sua atenção. Quando se trata de sabedoria, a sabedoria ela não admite, em hipótese alguma. Escute cuidadosamente, ela não admite a zona de conforto, o comodismo. A sabedoria não admite a preguiça. A vida foi projetada por Deus para ser dinâmica. E a sabedoria, a verdadeira sabedoria não admite a vida estacionada. Não admite a zona de conforto. A sabedoria ela sabe que o sucesso espera fora da zona de conforto. Diga isso a quem está ao seu lado. Diga, o seu sucesso está te esperando fora da sua zona de conforto. Então a pessoa sábia de fato e de verdade, ela nunca tem uma vida estacionada. E você já viu um carro que fica estacionado muito tempo? E de repente ninguém funciona ele começa a enferrujar, a bateria descarrega, ou os pneus começam a secar, do nada. E quem é sábio de fato e de verdade tem uma vida dinâmica. Está compreendendo? O dinamismo é característica de pessoas que têm sabedoria. Essas pessoas elas não têm preguiça. Não são pessoas de capinarem sentado. Não são pessoas que ficam esperando as coisas acontecerem, mas são pessoas que fazem as coisas acontecerem. Sabedoria não admite o comodismo. Não admite a zona de conforto. Não admite a preguiça. A sabedoria, ela se move. A sabedoria vai buscar alternativas. A sabedoria, ela vai empurrar essa pessoa para o dinamismo. Está me ouvindo? Quando você encontra uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que não está de braços cruzados, é uma pessoa que não espera as coisas acontecerem, mas é uma pessoa que faz as coisas acontecerem. Então essa pessoa, você logo conclui, essa pessoa é sábia. Eu já ouvi isso e talvez você ouviu também. Para que ficar de braços cruzados? Se o maior homem do mundo morreu de braços abertos. Se mova. Se mova. Eu vou dizer uma frase que eu falo frequentemente. Deus se move na vida de quem se move. Deus não tem parceria com preguiçoso. Esse livro diz, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Ela não tem chefe, ela não tem ninguém que fica cobrando ali. Mas ela trabalha no verão, ela aguarda para comer no inverno. E o preguiçoso está esperando as coisas acontecerem. Sabe o que eu aprendi? Uma pessoa acomodada, uma pessoa de zona de conforto. A pessoa que ela está no comodismo. Essa pessoa, ela jamais vai ter uma vida mudada, uma vida transformada. A Bíblia Sagrada diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem gente que se especializou em desculpas. O preguiçoso, a pessoa que é da zona de conforto, ela sempre tem uma justificativa que não justifica. Você conhece alguém assim? O preguiçoso, ele se especializa em desculpas. É especialista em desculpas. Agora a pessoa que tem sabedoria, sabe quem que ela é especialista? Em dar um jeito. Quem é acomodado, quem é da zona de conforto, quem é preguiçoso, dá desculpa. E quem tem sabedoria, dá um jeito. Você não pode ser do tipo que é formado, é pós-graduado em dar desculpas.
Sempre tem uma desculpa. O livro de Provérbios diz assim: o preguiçoso diz, tem um leão lá fora. Ele sempre vai ver uma dificuldade. Mas a pessoa que tem sabedoria, em cada dificuldade ela vê uma oportunidade. O preguiçoso, o da zona de conforto, em cada oportunidade ele vê uma dificuldade. Está me ouvindo? Você mostra a oportunidade e ele já vê a dificuldade. A pessoa sabe, você mostra a dificuldade e ela vê uma oportunidade. E ela se move, e então Deus se move em favor dessa pessoa. Eu vou repetir. Escreva isso na contracapa da sua Bíblia. Isso me ajudou. Deus só se move na vida de quem se move. Diga isso para quem está ao seu lado. Diga: Deus só se move na vida de quem se move. E Moisés está liderando o povo para a saída do Egito. E atrás está vindo o faraó. De um lado tem monte, do outro lado tem monte. E diante está o mar vermelho. E Moisés começou a clamar. E Deus disse: Moisés, por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Mande o povo se mover. Olha aqui para mim. Os filmes que fizeram, eles fizeram errado. Moisés diante do mar vermelho. E Deus abre o mar para o povo passar. Isso não é verdade. Isso não é o que diz o original da Bíblia. Deus disse: mande o povo marchar. Mande o povo entrar dentro d'água, Moisés. O mar não abriu. Até que eles começaram a entrar dentro d'água, num gesto de fé. Tem alguém aí? Deus disse: mande o povo entrar na água, Moisés. E o povo começou a entrar na água. A água está dando tornozelo e está subindo e tal. E Deus viu o povo se movendo. Então Deus se moveu e abriu o mar. E você quer que Deus abra caminhos onde não tem caminho. Você quer que Deus abra portas onde não tem portas. Mas Ele só o fará se você se mover. Está compreendendo? Eu me lembro de um sujeito que morava na roça. E ele nunca tinha ido numa cidade grande. E esse homem, ele tinha que ir ao banco. Alguém mostrou para ele onde era o banco. E já estava em horário de funcionamento. E ele ficou lá do outro lado da rua esperando a porta do banco se abrir para ele entrar e resolver o problema. E de repente uma pessoa chegava, a porta abria, era porta eletrônica. E a porta fechava de novo. Aí quando ele ia, a porta tinha fechado. Ele ia atravessar a rua e fechou de novo. Até que alguém se aproximou dele e falou: o senhor está esperando o quê? Ele falou: eu estou esperando a porta do banco abrir. Quando alguém chega, entra, eles fecham novamente a porta eletrônica. Aí a pessoa explicou para ele, falou: olha, a porta... E ele não entendia, mesmo a pessoa explicando que era uma pessoa de roça. E então a pessoa foi com ele. E ao se aproximar da porta, a porta se abriu por conta do sensor. Estão compreendendo? Ele não entendia, porque que abria, alguém passava e a porta fechava. Abria, alguém passava e a porta fechava. E ele está do outro lado da rua esperando abrir para ele passar. E você sabia que de repente é assim na vida da gente? E você vai e Deus abre a porta. E você vai e Deus abre o caminho. E Deus libera a graça. A sabedoria não admite preguiça. A sabedoria não admite zona de conforto. A sabedoria não admite a pessoa esperar as coisas acontecerem. O poeta cantou nesse país há um tempo atrás. Os mais antigos devem se lembrar. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Eu aprendi isso muito cedo. Eu aprendi desde jovem. Arregaçar as mangas e ir à luta. Eu nunca fui de capinar sentado. Eu nunca fui de terceirizar o meu sucesso. Não terceirize o seu sucesso. Arregace as mangas, vá à luta. Se mova. Se mova. Deus se move na vida de quem se move. O seu sucesso, eu repito, está te esperando fora da sua zona de conforto. Você pode dizer amém por isso? A outra coisa que a sabedoria não admite. A sabedoria não admite más companhias. Alguém disse: diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Lá em Minas, tinha um ditado interessante que dizia: passarinho que anda com morcego vai dormir de cabeça para baixo. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Erga sua cabeça e olha aqui para mim. A palavra de Deus diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Está me ouvindo? É um perigo você andar com gente que não tem caráter, gente que não tem princípio, gente que não tem moral, gente que não preza pelos valores de fato da vida. É um perigo. E a sabedoria não admite andar com más companhias. Andar com pessoas depravadas, pessoas profanas, pessoas imorais, pessoas da boca suja, pessoas que gostam de falar mal de pessoas.
Eu odeio pessoas que se aproximam de mim para falarem mal de outras pessoas. Odeio, porque a sabedoria não admite. Gente que vem para denegrir, gente que vem para macular a honra de pessoas. Alguém disse que gente mesquinha se compraz em falar de pessoas. Pessoas comuns, o prazer delas é falar de problemas. E pessoas sábias, o prazer delas é falar de soluções. É falar de planos e de projetos, é falar de metas, de alvos, de objetivos na vida. Tome cuidado com quem você anda. Seja sábio na hora de filtrar as suas amizades. Observe com quem os seus filhos estão andando. Observe quem são os coleguinhas, as coleguinhas, as amizades. Isso é sério. Seja sábio. Vigie. Eu repito, a Bíblia Sagrada diz bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado significa mais que feliz. É a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem lugares que não te cabem. Tem lugares que não cabe a pessoa sábia. A pessoa sábia é grande demais para entrar nesses lugares pequenos, diminutos. Está me ouvindo? Tem relacionamentos que não te cabem. Você vai ter que se diminuir para prosseguir no relacionamento. Eu gosto de gente para cima. Não ande com pessoas pessimistas. Ande com pessoas otimistas. Ande com pessoas que, apesar dos pesares, apesar das crises, das dificuldades, apesar do pior, está acreditando no melhor. Esse tipo de gente é que eu gosto. Aquele tipo de gente azeda. Gente que está sempre falando impropérios, falando contra aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, cai fora. Eu falei outro dia aqui, tem gente que tem problema e tem pessoas que são problemáticas. A sabedoria, ela sabe discernir. Quem tem problema, você deve ajudar quem tem problema. Eu ajudo pessoas o tempo todo com problemas. Mas tem gente que eu percebo que é problemática. Vocês não têm ideia. Tem pessoas que me abordam para fazerem perguntas capciosas. E eu percebo que a pessoa não quer entender, ela quer contender. Está me ouvindo? Tem gente que vem fazer perguntas para me constranger, perguntas até mesmo da Bíblia, mas não é porque ela quer entender, ela quer contender. E sabe o que a palavra do Eterno diz? Ao servo do Senhor não convém contender. Um dia eu disse para um desses, eu falei assim, se você quisesse entender, eu iria te responder. Mas eu percebi que você está querendo contender. Você está querendo um debate. Está me ouvindo? Cuidado com as pessoas no contexto da sua vida. Cuidado com os lugares que você frequenta. Cuidado com os relacionamentos que você está cultivando. Tem relacionamentos que são saudáveis. Relacionamentos de amizades. Relacionamentos afetivos. Mas quando você está insistindo com pessoas que não têm referencial de moral, de conduta, de caráter. Pessoas que não têm princípios de preservação dos valores essenciais da vida. Então, isso vai ter consequência na sua vida. Está compreendendo o que eu estou falando? Diga quem está ao seu lado. Cuidado com quem você anda. Então, a sabedoria não admite más companhias. E foi ministrado aqui na semana passada, a sabedoria não admite precipitação. Olha aqui para mim, escute cuidadosamente. A pressa é uma coisa. Esse tempo moderno é um tempo e que exige pressa. Quem está parado comece a andar, quem está andando comece a correr, e quem está correndo comece a voar. É a modernidade. Agora, pressa é uma coisa, precipitação é outra coisa. Você pode viver uma vida apressada, mas considerando os princípios, considerando a cerca, o limite. Mas quando você é precipitado, é você ultrapassar limites, é você derrubar a cerca, é você não considerar as consequências. E se você faz um negócio precipitado, eu já vi várias pessoas levarem prejuízos enormes, porque se precipitaram em fazer um negócio e tomaram o prejuízo. Você conhece alguém assim? Precipitação pode trazer prejuízos não somente financeiros, mas pode trazer prejuízo na vida. Alguém que não considera os fatores essenciais e que se precipita e que não considera as consequências, essa pessoa não considera os conselhos, as orientações, não considera a sabedoria. Essa pessoa vai sofrer consequências e consequências danosas. Não seja precipitado. Pondere, analise, reflita.
A sabedoria não admite precipitação. Está me ouvindo? Não admite precipitação. O sábio, ele é comedido. O sábio, ele pondera. O sábio, ele analisa. O sábio não se deixa levar por pressão do momento ou pressão do ambiente. Está compreendendo? Eu não sei se você já viu uma pessoa que está querendo fazer um negócio e essa pessoa começa, tem que ser agora, senão amanhã o preço já é outro, e começa a jogar, fazer joguete. Cuidado, porque você pode se precipitar por conta da pressão. Parece um bom negócio, parece uma coisa boa, mas a pressão, de repente, pode te levar a ser precipitado. E você fecha o negócio. Eu não estou falando só de negócio, eu estou citando o negócio. Qualquer área da vida, a precipitação, ela pode trazer consequências. Deus está dizendo no texto que nós lemos: o meu povo, não está falando, repito, do ateu, do à toa, não está falando daquela pessoa que está vivendo sem Deus, está falando de gente de Deus. Um dia uma pessoa me procurou e falou: apóstolo, eu queria que você orasse por conta dessa situação e tal. Eu falei: por que você não me procurou antes de entrar nessa enrascada? Porque você não pediu o meu conselho antes. Agora, depois que a vaca foi para o brejo, como diz o ditado, agora depois que a casa caiu, aí você vem me procurar e pedir orientação, e pedir oração. Nem Deus está satisfeito com você, porque Ele está dizendo: o meu povo está sendo destruído, porque falta sabedoria. Falta sabedoria. Está me ouvindo? Não seja precipitado, precipitada, em nenhuma área da sua vida. Não se deixe levar pela pressão, pela sedução, pelo ambiente, pela cobrança. Ponha os pés no chão e o coração no céu. E diga: eu vou orar a Deus primeiro. Porque tem decisões que têm consequências banais, mas tem decisões e escolhas que a gente faz na vida que as consequências são consequências consideráveis. E caminhando para o final da mensagem. A sabedoria não admite, olha aqui para mim, não admite negligência com a saúde. A saúde. Quantas são as pessoas que estão acometidas de enfermidades, de moléstias, porque foram negligentes em relação à sua saúde? Está ouvindo o que eu estou falando? E agora está na fila pedindo oração. Apóstolo, ora aqui por mim. Amém, eu vou orar. Deus é misericordioso. Mas a maioria das pessoas que estão com incômodos, com moléstias, com distúrbios, é porque foram negligentes em relação à sua saúde. A saúde é uma coisa preciosa. E você não pode negligenciar a importância de preservar a sua saúde. Erga a sua cabeça, olha aqui para mim. Eu já contei isso para dezenas, talvez centenas de pessoas. Quando eu completei 40 anos de idade, e não faz muito tempo, só 26 anos. Eu com 40 anos de idade. Você tem que idade? Não precisa me responder. Na fila de oração, eu perguntei: o que o senhor sente? Artrite, artrose, quantos anos o senhor tem? 51. Eu falei: oxe, falta só 11 para mim. O próximo: o senhor tem o quê? Qual é o seu problema? Eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes. Quantos anos o senhor tem? 50. Eu falei: falta só 10 para mim. Eu comecei a refletir. Eu falei: meu Deus do céu, nem tudo é o diabo. De repente o diabo da pessoa é ela mesma. Está me ouvindo? Então eu fui ao médico. Eu disse: doutor, pede tudo que é exame aí para eu saber como é que eu estou. E ele perguntou: o que você sente? Eu falei: só saudade do meu povo, saudade da minha terra, não sinto nada. Ele falou: o que você tem? Eu falei: eu tenho um corcel velho aí na porta. Ele falou: não, de doença. Eu falei: não tenho doença nenhuma, mas eu quero saber os indicadores aí, como é que eu estou. Olha aqui para mim, isso vai ajudar a gente aqui hoje à noite. Aí ele pediu o exame de fezes, de sangue, o exame de urina, exame do coração, pediu uns 4 eletrodos e esteira, um bocado de exames. No dia marcado, eu voltei lá com os exames, ele botou o óculosinho assim. Você não tem nada. Você não tem nada, o coração está igual de menino, está tudo normal aqui. Aí ele disse: porém, eu falei: esse porém que eu quero ouvir, doutor, fala o porém. Eu vim para ouvir o porém. E ele disse: porém, depois dos 40 anos, o metabolismo do organismo muda, ele passa a processar diferente. As substâncias importantes, ele já não produz mais na quantidade necessária, ou então ele zera a produção. E aquelas substâncias nocivas, prejudiciais à saúde, ao organismo, que ele expele, agora ele passa a armazenar. Ele usou essa linguagem bem simples para eu entender. Aí ele fez uma declaração, ele disse: se você quiser viver muito e com qualidade. Eu falei: é o que eu quero. Ele disse: não adianta viver muito dando trabalho para as pessoas. Eu disse: eu quero viver muito e com qualidade. Sabe o que ele me disse?
Ele disse, você vai ter que estabelecer uma disciplina na alimentação. Porque eu descobri que tem gente que vive para comer, tem gente que come para morrer e tem gente que come para viver. Eu era um desses que eu comia para morrer. Rodízio de pizza, enquanto estava vindo pizza eu estava comendo. Eu não sei para onde que ia, talvez para as pernas, porque eu nunca fui gordo. Estão compreendendo? Eu enfiava o pé na jaca. Na hora de viajar, essas viagens longas, eu já sabendo onde eram os restaurantes melhores. Eu já controlava a velocidade do carro para passar bem na hora do almoço do restaurante. Chegava lá, tinha 40 cubas de comida. Aí eu pegava o prato. E o prato, quando é no quilo, é desse tamanho o prato. Quando é com à vontade, ele é desse tamanhozinho. Já percebeu? Aí parecia uma tigela assim. Eu pegava o prato e, oxa, isso aqui eu gosto. Meu Deus do céu, tem tempo que eu não como isso aqui. Ah, olha aqui que coisa boa. Chegava no final, dava 1 quilo. Sem perceber. Aí botava uma Coca-Cola do lado de 1 litro só para mim. Aí eu terminava ali de comer, rapava o prato. Aí, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Só que não sabendo que era falta de sabedoria. Deus diz, o meu povo está sendo destruído por falta de sabedoria. Aí eu olhava assim, do lado estava lá uma quantidade enorme de doces. E doce de figo, e doce de pêssego, e doce de leite, e a goiabada. E eu olhava e falava assim, eu sou filho de Deus. Só que filho de Deus procedendo como filho do diabo, se destruindo, se autodestruindo. Está compreendendo? E eu comia e saía louvando e engrandecendo o nome do Senhor, não sabendo que eu estava na contramão da vida longa com qualidade. Está compreendendo? Eu penso que isso vai ajudar alguém aqui hoje à noite. Está me ouvindo? Então o doutor disse, você vai ter que ter uma disciplina na alimentação. Eu descobri que tem 2 palavras que começam com a letra S na alimentação: saúde e sabor. Nem tudo que tem sabor tem saúde. Aliás, a maioria das coisas saborosas, elas não têm saúde. A indústria alimentícia, ela não faz filantropia, ela é capitalista. Ela já faz de tal modo para ter o sabor que seduz, o sabor que vicia. E se você vai guiar a sua alimentação só pelo sabor, você se autodestrói. Então guia a sua alimentação pela saúde e não pelo sabor. Então o doutor disse, ele disse, você vai ter que ter uma disciplina na alimentação, vai ter que fazer atividade física regularmente. E de segunda a sexta, a gente está na academia puxando ferro. Vida longa com qualidade, está me ouvindo? E ele disse outra coisa, ele disse, você vai ter que fazer exames para ver as substâncias importantes que o seu organismo, de repente, não produz o suficiente. E fazer reposição. Eu faço a reposição. Está me ouvindo? Aí você diz, você faz reposição hormonal? Eu faço. Quando se fala em hormônio para homem, as pessoas pensam que só testosterona. Para mulher é progesterona. Isso não é verdade. O organismo humano produz quase cerca de 20 hormônios. Vitamina D é hormônio, a glândula suprarrenal produz hormônio, a tireoide produz hormônio. Está compreendendo? Tem gente aqui da área da saúde. Aqui o Paulinho que está fazendo medicina. Se eu falar errado, você me corrige. Mas me corrige ali, em segredo. Não me passa vergonha, não. Estão compreendendo? Então a sabedoria não admite negligenciar a saúde. Você precisa se cuidar. Se você não se cuidar por amor a você, e se cuide por amor às pessoas que amam você. Tem gente à sua volta que te ama e que quer você por mais tempo no contexto da vida delas. Eu vou te falar uma coisa. Depois que o cavalo foge, não adianta fechar a porteira. A medicina preventiva é mais barata que a medicina curativa. Cuidar de doença é caro. Cuidar da saúde é mais barato. Então coloque uma disciplina na alimentação, faça atividade física regularmente e busque saber os indicadores das substâncias importantes ou nocivas no seu organismo. Se cuide. A sabedoria não admite a negligência com a saúde. Pessoas sábias, elas se cuidam. Está me ouvindo? Ah, eu não tenho tempo para me cuidar. Mas se você der um princípio de piripaque, você vai arrumar tempo para ficar internado, para ficar lá tomando soro. O Júnior arrumou tempo, não foi? Você não tinha tempo, né? De repente, arrumou tempo para ficar lá internado, Salvador, não sei. Então, se cuide. Diga para quem está ao seu lado, se cuide. Eu vou dizer de novo, tem gente que te ama. Se você não se ama, tem gente que te ama e quer você por mais tempo no contexto da sua vida. Se não é por você, faça isso por alguém que te ama. Para terminar, a sabedoria, ela não admite mentiras. Olha aqui para mim. Deus me deu uma lista de 40 coisas que a sabedoria não admite, mas essa é a última que eu falo aqui. A sabedoria não admite inverdades. A sabedoria não admite meias verdades. A sabedoria, ela é transparente. A sabedoria se regozija com a verdade. E ela não admite a mentira. Olhe para mim que eu vou terminar. Eu falei aqui outro dia. Esse mundo jaz no maligno. Satanás é o pai da mentira. E as mentiras estão por toda parte. As
narrativas. Se criam narrativas para que as pessoas acreditem nas mentiras como se elas fossem verdades. Isso acontece na política, isso acontece nas mais variadas áreas da vida. Narrativas mentirosas. Eu vou terminar dizendo isso aqui. Uma narrativa que a maioria que está aqui acreditou durante muito tempo. Natal. O Natal, o personagem central é o velhinho barbudo chamado Papai Noel. Isso é mentira. O personagem central do Natal é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Está me ouvindo? Só que tem gente ensinando as crianças sobre Papai Noel. Bota o sapatinho na janela que ele vai passar à meia-noite e vai colocar o presente. Ensine a verdade para sua criança. A sabedoria não admite narrativas, não admite mentiras. A sabedoria se regozija com a verdade. A outra mentira. Hoje é Páscoa. Olha aqui para mim. Criaram essa narrativa. O coelho da Páscoa. E esse coelho da Páscoa ele bota ovo. E esse coelho da Páscoa ele bota ovo de chocolate. Que gracinha, né? Que mentira cabeluda. Só que as pessoas vão acreditando nessas narrativas. O personagem principal da Páscoa é o coelho. Alguém me mandou um cartazinho com um coelho. Feliz Páscoa. Eu falei, está amarrado. Eu falei, esse coelho está amarrado. Esse coelho é um demônio. Esse coelho foi inventado por Satanás para poder tirar o foco da verdadeira Páscoa. Está me ouvindo? O personagem da Páscoa é Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus e não o coelho. Não é o coelho, é o Cordeiro. Você pode dizer amém por isso? É o Cordeiro. O Cordeiro, e a substância não é o chocolate. A substância é o sangue. É o sangue. Alguém disse assim, mas se você ganhar um ovo de chocolate, você come? Como? Eu oro, consagro a Deus e manda. Nós ganhamos, não foi? Até lá na postagem. Tem um que deu uma caixinha, né? Aí a outra pessoa deu um ovo daquele recheado de coisa, e coco ralado, e não sei o que, e chocolate branco, e chocolate escuro e tal. Nós terminamos de almoçar, sentamos lá e louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Se alguém aí tiver algum no carro aí e falar, você tem esse aqui, você quer? Traz. Só que eu como não acreditando na narrativa. Estão compreendendo? Na mentira. A minha fé está firmada na verdade. É por isso que Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Páscoa, hoje é noite de Páscoa. Não acredite em narrativas. Páscoa é todo dia é dia de celebrarmos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fique em pé em nome de Jesus. A sabedoria não admite narrativas. Eu não admito. Eu não engulo. Nós vamos ter a Santa Ceia agora. E nós vamos ministrar esse momento. O pessoal do louvor, olha aqui para mim. Quem é que pode participar da ceia? Quem é que deve participar da ceia? Escute cuidadosamente, isso vai te ajudar. Aqui em nossa igreja, nós não falamos esse participa, esse não, esse participa, esse não, esse... Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, examine-se o homem a si mesmo. É o autoexame. É você que sabe se você quer viver para Deus ou não, apesar dos pesares. Apesar das suas falhas, das suas fraquezas, mas lá no íntimo, você quer viver o projeto de Deus. Então você deve participar. Porque a Santa Ceia vai trazer um realinhamento na sua espiritualidade. A Santa Ceia vai fazer com que graça especial do Eterno venha sobre você e que te fortaleça, vai te fortalecer. Eles vão passar os elementos enquanto eles vão estar cantando aqui. Não coma ainda e não beba. Eles vão passar os elementos, não coma ainda, não beba ainda, nós vamos fazer isso juntos. Pode passar em nome do Senhor Jesus e depois nós vamos orar e participarmos juntos desse momento, a Santa Ceia das Famílias, a Ceia da Páscoa. Esta é a sua noite. E fique em oração, na sintonia, na frequência. As alturas, onde ouço a tua voz, onde ouço a sua voz, fala de sua justiça. Falam de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Jesus, este é o teu sangue. Teu sangue,
Fala do amor do Fala Pai. do amor do Pai. Que prepara para nós o caminho para Ele. Onde eu posso me achegar. Onde eu posso me achegar. Somente pelo sangue. Somente pelo sangue. Cante, cante, cante. Que nos lava dos pecados. Que nos traz restauração. Que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Que nos faz brancos como a neve. Aceitos como amigos de Deus. Como amigos de Deus. E nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além. Nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça. Fala do amor do Pai. Do amor do Pai. Que prepara para o caminho nós. para Ele. O caminho para Onde Ele. eu posso me achegar. Onde eu posso me achegar. Somente pelo sangue. Somente pelo sangue. Levante para o alto os elementos e cante. Que nos lava dos pecados. Que nos traz restauração. Que nos traz restauração. E nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Que nos faz brancos como a neve. Aceitos como amigos de Deus. Aceitos bons amigos de Deus. E nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. De Jesus. Levante para o alto os elementos da ceia, os olhos fechados. Tem alguém que não recebeu os elementos aí? Está faltando um dos elementos. Todos receberam? Levante para o alto, os olhos fechados. Pai Celestial, nós estamos unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, nesta santa ceia de Páscoa. Meu Deus, eu disse, entre outras coisas, que a sabedoria do alto, ela não admite narrativas, não admite mentiras. E espalharam por aí que Páscoa tem a ver com coelho que bota ovo e bota ovo de chocolate. Mas nós sabemos, pela tua palavra, que Páscoa tem a ver com o teu Filho Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue dele que nos lava, que nos purifica de todo pecado. É o sangue dele que nos protege do destruidor. É o sangue dele que nos garante a vitória. Eu oro ao Senhor, consagra esse pão, consagra esse cálice. Está escrito que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ó Deus, que a partir de agora não seja um pão qualquer, não seja um cálice qualquer, mas que seja, meu Deus, um condutor do poder do Espírito Santo, para fortalecer o fraco, para levantar o caído, para levar esta pessoa a permanecer na fé, no centro da tua vontade. É o que eu oro, ó Deus, que o poder da Páscoa, do Cordeiro Pascal, venha sobre nós agora, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice com fé. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. E nada além do sangue. Nada além do sangue. Cante. De Jesus. Eu sou livre, declaro. Livre, livre, livre. Você está livre. Eu sou livre. E nada além. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. De Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pode sentar por um momento. Nós vamos ter a apresentação das crianças, mas antes, eu vou te dar a oportunidade para honrar a Deus com o seu dízimo ou com a sua oferta. Glória a Deus. Escute cuidadosamente. Eu disse hoje pela manhã que ninguém é dono de nada.
Eu vou dizer de novo, ninguém é dono de nada, nós somos mordomos. Somos meros administradores. Nós não somos nem donos dos nossos filhos. A esposa não é dona do marido e nem o marido dona da esposa, de modo algum. Então nós somos administradores de valores materiais, financeiros e de valores relacionais também. E o que Deus pede de mim e de você é que nós o honremos. Ele diz, aqueles que me honram, eu honrarei, os que me desprezam serão desprezados. Honre a Deus com o seu dízimo, com a sua fidelidade, com a sua oferta. Eu vou orar para que Deus te recompense, para que dê rebote. Porque Ele promete, Ele diz, eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou derramar bênção sem medida. E vai vir a maior abastança. Pai Celestial, eu oro pela consagração dos dízimos, das ofertas, dos votos. Esta pessoa que vai trazer aqui no altar, ou esta pessoa que está fazendo o Pix, ela está fazendo a transferência para a conta do ministério. Meu Deus, eu oro também por esta pessoa que não tem nada, o Senhor sabe de cada vida aqui. De repente essa pessoa, se tivesse, ela traria. Estenda a mão, o manto sagrado, o manto de glória, e libera graça especial sobre cada pessoa, conforme a necessidade. Em nome de Jesus eu peço e te agradeço. E os que creem digam amém. Traga, coloque aqui, em nome de Jesus, você que de repente vai entregar em espécie. Não é o seu dinheiro que Deus quer, é o seu coração. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer. Usa quem Ele quer. Menino, homem ou mulher. Homem ou mulher. Amém. Glória a Deus. Tá, deixa eu aproveitar antes das crianças. Terça-feira tem aqui reunião de mulher para mulher, o Chá Raízes. É uma reunião bacana mesmo, é uma mesa, é um compartilhar da graça de Deus. E tem também a reunião dos homens, ali na sala, o Café com Fé. Quem não participa não sabe o que está perdendo, tá? É uma bênção. Tanto o Chá Raízes de mulher para mulher, quanto o Café com Fé. Amém? Tá, quem vai falar aqui? Vai ter a apresentação das crianças, quem é aqui? Que vai anunciar aí o que vai acontecer. Hã? Pode entrar as crianças, chama lá, por gentileza. Tá, é uma celebração, né? As crianças têm ensaiado alguma coisa aí para celebrar a Páscoa, né? Tem uma mensagem nessa apresentação. Eu me lembro, eu comecei na escola bíblica, na sala dos